Boa tarde, alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns fenômenos relacionados ao calor, né, e à temperatura. Na última aula a gente viu lá o que é calor, o que é temperatura. Então, na aula de hoje a gente vai ver alguns fenômenos relacionados ao calor, né, e à temperatura. Lembrando o que é a temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? E o que é o calor? Calor nada mais é do que a energia térmica que a gente vai recebendo ao longo do dia, ou vai perdendo, né? Então, toda vez que eu falar de calor, pense em energia térmica. E vamos começar a aula. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro fenômeno que a gente vai ver sobre o calor são as mudanças de estado físico. A gente viu no ano passado, no sexto ano, a gente viu os estados físicos, né, da água. No início desse ano também a gente viu os estados físicos da matéria. A gente viu quais são os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. E vimos que a água vai mudando os estados físicos, não só a água, mas todos os materiais eles podem mudar de estado físico, né? Por exemplo, algo começa a derreter, está passando do estado sólido para o líquido. Algo evapora, está passando do estado líquido para o gasoso, né? Essas são as mudanças. E o que faz algo mudar de estado físico? Nada mais é do que a temperatura, né? Quanto mais a gente vai aumentando a temperatura, chega um momento que acontece essa mudança de estado físico, ou quando a gente diminui a temperatura. Por exemplo, isso faz com que cada objeto, cada material tenha uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? Temperatura de fusão. Opa, voltando aqui. Temperatura de fusão nada mais é do que a temperatura que algo congela ou quando algo derrete. Então, todo material vai ter uma temperatura de fusão. Uma temperatura onde ele vai congelar ou ele vai derreter. E a gente já viu isso no início do ano. E também existe a temperatura de ebulição. Então, quando algo chega nessa temperatura de ebulição, ele vai ou evaporar ou o vapor vai virar líquido, né? Por exemplo, a água tem temperatura de fusão de 0 graus Celsius. Quer dizer que quando a água está a 0 graus, ela vai ou vai congelar ou ela vai derreter, né? Ela vai estar mudando de estado físico. E a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quer dizer que quando ela chega nessa temperatura, ela vai evaporar. Isso é só com a água? Não. Todos os materiais têm uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Por exemplo, o ferro. O ferro tem temperatura de fusão de 1535 graus Celsius. Ou seja, para eu derreter o ferro, eu tenho que colocar ele a essa temperatura de 1535 graus Celsius. O ouro. O ouro tem temperatura de fusão de 1063 graus Celsius. Quer dizer que ele só derrete a essa temperatura. Já, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, para ele derreter, ele só precisa de uma temperatura de menos 219 graus Celsius. E qual é a importância disso? É que isso também vai mostrar qual estado físico os materiais estão na temperatura ambiente. Por exemplo, por que o ferro ele é sólido no dia a dia? Porque para você derreter o sólido, o ferro, você precisa de uma temperatura muito alta. Por que o oxigênio ele geralmente está no estado gasoso? Porque ele derrete e evapora muito, muito rápido, em temperatura muito baixa. Então, mesmo, por exemplo, lá no Polo Norte e Polo Sul, o oxigênio continua em estado gasoso, porque ele evapora e derrete numa temperatura muito, 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 muito abaixo de zero. A gente falou que calor é uma forma de energia, né? Energia térmica sendo transmitida. E
a gente, por exemplo, quando a gente vai medir a temperatura, a gente mede a temperatura em graus Celsius. Quando eu vou medir, por exemplo, o tamanho de alguma coisa, eu meço em metros. Quando eu vou medir a massa de alguma coisa, eu meço em quilogramas ou em gramas. Da mesma forma que essas coisas têm uma unidade de medida, o calor, né, a energia térmica, ela também tem uma unidade de energia de medida, que é o joules ou a calorias. Os joules a gente vai usar em algumas situações específicas e a caloria em outra situação específica. E só a título de curiosidade, né, 1 kJ equivale a 4,18 quilocalorias. Então, quando eu transformo calorias para joules, eu vou mudar o valor aqui. No dia a dia, é muito mais comum a gente ver o termo calorias, né? Por exemplo, quando a gente vai na academia, ou vai correr, ou vai fazer atividade física, o que acontece? Você acaba perdendo calorias. O que quer dizer perder calorias? Quer dizer que você está perdendo energia em forma de calor. E de onde que vem essa energia que você está perdendo? Da sua gordura. Por quê? Porque a gordura, ela é a reserva de energia do nosso corpo. Então, quando você quer perder gordura, você quer perder o quê? Energia. E como é que você vai perder essa energia? Através das calorias que você vai perder numa atividade física. Ou você, por exemplo, quando você vai comprar um alimento, você está de dieta, você vai observar as calorias daquele alimento. Para que você vai observar as calorias? Porque quando você comer o alimento, você vai absorver essa caloria. E essa caloria, ela vai se transformar, essa energia que está em caloria vai se transformar na nossa reserva de energia, que é a gordura. Então, o que é a caloria? Nada mais é do que a energia, ou que você está gastando, ou que você vai estar absorvendo e que vai transformar em gordura depois. Então, toda vez que você vê a palavra calorias, nada mais é do que energia, em forma de calor. Agora, a gente vai ver um conceito chamado de calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de energia que uma substância consegue absorver em determinada temperatura, ou para aumentar essa temperatura. O que isso quer dizer? Que diabos quer dizer isso, professor? Quer dizer que cada substância ela tem um calor específico. Isso faz com que as substâncias elas aumentem de temperatura mais rápido ou mais devagar, de acordo com esse valor do calor específico. Então, quando eu quero saber se algo vai aumentar a temperatura muito rápido ou mais devagar, eu vou olhar o calor específico. Por exemplo, o calor específico da água é de 1 caloria por grama. O que quer dizer isso? Que a água ela só precisa absorver, 1 caloria de energia para aumentar 1 grau Celsius. Tá, e aí? Vamos ver outro calor específico, por exemplo, do ferro. O calor específico do ferro é 0,11 calorias por grama. O que isso quer dizer? Que o ferro ele só precisa absorver 0,11 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Ou seja, para aumentar 1 grau, o ferro ele só precisa absorver 0,11 de calor. Já a água ela precisa absorver 1 inteiro de calor para aumentar 1 grau Celsius. Ou seja, o ferro ele vai aumentar a temperatura muito mais rápido do que a água. Inclusive, se a gente vê essa tabela, a água é uma das substâncias que tem maior calor específico na natureza. Ou seja, a água ela demora muito para aumentar a temperatura, né? É por isso que geralmente quando lugares que tem água, né, no ar, água ao redor, geralmente a temperatura ela muda muito pouco, porque a água demora para mudar a temperatura. Agora, outros objetos como o ferro, o solo, né,
qualquer outro objeto, ele muda de temperatura muito rápido, né? Se você colocar a água e o ferro no fogo, a água vai demorar um tempo para esquentar. Já o ferro, ele vai esquentar muito rápido. Por quê? Por causa desse calor, específico. E então, resumindo, quanto menos energia uma substância precisa absorver, mais rápido ela vai aumentar ou diminuir a temperatura, né? Então, quanto menor o calor específico, mais rápido essa substância vai mudar a temperatura. E a água é um dos objetos é uma das substâncias que tem o maior calor específico que existe na natureza.